tema da série de abril da nossa igreja é o caminho do discipulado. Ser discípulo e fazer discípulos. Que Deus abençoe todos que estão conosco aqui nessa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão pelo canal do YouTube da nossa igreja. Aos irmãos que estão impedidos de estar aqui, que vocês, mesmo aí em seu lar, no local onde você se encontra, que agora você aquiete o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Talvez tenhamos algum amigo, uma amiga que recebeu o link deste culto, não nos conhece ainda, mas que bom ter você também acompanhando a transmissão do culto nessa noite. Nós temos esse privilégio de estarmos aqui presencialmente para ouvir a exposição da palavra de Deus. Eu quero convidar a todos que abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, dos versos 34 a 38. Este é o primeiro texto que nós leremos nessa noite. Ao longo da mensagem, nós leremos outras passagens de apoio para aquilo que Deus quer nos ensinar a partir desse texto de Marcos, capítulo 8, versos 34 a 38. Eu quero convidar toda a igreja para fazer a leitura comigo dessa passagem das Escrituras. Vamos ler? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Eu quero que a igreja repita a parte B do verso 34. Se alguém quer vir após mim, até o finalzinho do verso 34, só a igreja podem começar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tudo que estamos fazendo aqui nessa noite, e todas as vezes que o Senhor nos traz a este lugar, é para a Tua honra e para a Tua glória. Já entoamos o hino, declarando que o Senhor é um Deus fiel. Já lemos porções da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, para que a nossa oração não seja uma oração como foi a do fariseu, mas que o nosso coração esteja agora contrito e quebrantado diante do Senhor, porque o Senhor não despreza um coração assim. Nós declaramos louvando ao Senhor com cânticos, que devemos sempre, ó Deus, cantar o Teu amor, expressar a Tua maravilhosa graça. Mas às vezes na caminhada, ó Pai, nós vamos nos acostumando com esta vida e vamos perdendo aquele ardor, aquele fervor, aquele primeiro amor. Por isso nós pedimos nessa noite, nós oramos ao Senhor cantando, queremos voltar ao primeiro amor. Também declaramos e cantamos, tudo nós consagramos ao Senhor. Agora, ó Deus, aquiete o meu coração, mesmo eu estando falando, pregando a Tua palavra, mas dá a Tua paz, para que eu pregue não o que eu quero falar, mas o que o Teu Santo Espírito colocará nos meus lábios, no meu coração, através da iluminação do mesmo, para eu expor as verdades do Senhor nessa noite. Desvendo os meus olhos, porque ainda que eu tenha estudado essa passagem, que eu tenha meditado por muitas horas nesse texto, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, e o Senhor pode ainda nesta noite me ensinar muitas outras coisas, e ensinar a Tua igreja aqui reunida também. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você certamente, quando toma a decisão de fazer um curso, se for numa instituição particular e privada, você terá custo para estudar naquele lugar. Talvez você terá que se preparar para estudar naquela instituição, talvez você usará algum recurso seu, porque
para estudar naquele lugar, você precisa ter um investimento, um custo. E mesmo depois que você está pagando devidamente uma mensalidade, tendo um custo para estudar naquele lugar, ainda terá um outro tipo de custo. O custo que lhe custará muitas vezes a renúncia do seu tempo, do seu lazer, porque você estará focado nos seus estudos. Você estará procurando dar o seu melhor para atingir um objetivo no final daquele curso. E você quer concluir aquele curso. Houve um investimento, talvez financeiro, mas haverá também um investimento de tempo, de dedicação, de empenho. Você pode usar esse exemplo ou transformar este exemplo que eu acabei de falar para outras coisas. Se você quer planejar uma viagem com a sua família, você também terá que fazer talvez um planejamento, porque haverá custos para esta viagem. Muitas vezes nós não planejamos e no meio da viagem a gente descobre que aquilo que nós reservamos para a viagem, o dinheiro acabou. É necessário então que nós entendamos que tudo nesta vida, se você quer ser uma pessoa correta, vai exigir de você um custo. Tem um preço a ser pago. Mas nessa noite, nós não vamos falar de planejamento de viagem, nós não vamos falar de que você vai investir num curso, embora muitos aqui estejam envolvidos com esse momento, mas nós vamos falar do custo ou do preço do discipulado. E se tem algo que nenhum discípulo de Jesus, nenhuma discípula de Jesus poderá dizer diante de Deus, é que Ele não nos avisou qual é o custo do seu discipulado. Se tem uma coisa que Jesus fez com os seus discípulos, primariamente aqueles primeiros destinatários e a nós e a todos os seus servos espalhados pela face da terra, é nos avisar, é nos apresentar o custo do discipulado. Quanto é que custa ser discípulo de Jesus? Essa passagem que nós acabamos de ler, ela está dentro aí do texto do Evangelho Sinótico, porque em Mateus nós temos a passagem paralela, temos a passagem paralela também em Lucas. João, como já aprendemos semana passada lá no capítulo 1, ele vai trabalhar outros aspectos, mas inclusive em João também nós encontramos uma palavra chamando a atenção do povo, por conta de que João ele vai falar de um sermão, e depois que Jesus pregou aquele sermão, um sermão tão duro, sabe o que aconteceu? As pessoas foram embora. As pessoas disseram assim: o preço é muito alto. Eu não estou preparado para pagar esse preço. Então dessa noite o Senhor vai te desafiar. E só você pode responder diante de Jesus se você quer pagar o preço. Para que você não pense que eu estou colocando em você a capacidade de decisão, você foi salvo porque Cristo te salvou, Ele te escolheu, Ele te chamou, mas você tem responsabilidades agora como seu discípulo, como sua discípula. Qual é o preço do discipulado? O Evangelho de Marcos, segundo os estudiosos, é o evangelho mais antigo dos 4. Há quem diga inclusive que para compor Mateus e Lucas, eles se basearam em Marcos, mas é o evangelho mais sintético, mais curto. Há quem diga que Marcos escreveu esse evangelho em Roma e ainda ouvindo sermões e estudos de Pedro. Mas eu estou trazendo essas informações apenas para situar você nesse evangelho que, por exemplo, tem uma curiosidade nele. Ele não menciona nada do nascimento de Jesus. Ele já começa falando lá no primeiro versículo do evangelho. O evangelho do Senhor Jesus. Como dizendo, a mensagem é tão urgente que eu não vou trabalhar esses aspectos que Mateus trabalhou, que Lucas trabalhou, que João trabalhou de uma forma diferente lá da encarnação do verbo. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 8, e isso daqui realmente foi algo fascinante aos irmãos aqui que amam estudar as escrituras, que às vezes estão preparando uma palavra, uma mensagem, um estudo, às vezes nós ficamos maravilhados, e aí a gente até chega a dizer assim: meu Deus, eu não vou conseguir expor tudo isso dentro de um tempo razoável num sermão, eu acho que vou ter que pregar várias vezes no mesmo texto, porque são muitas verdades. Mas rapidamente eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 8, porque o capítulo 8 vai mostrar para nós que acontece aí no versículo 1, a segunda multiplicação de pães e peixes. Bom, se é a segunda, você já sabe muito bem o que aconteceu na primeira. Na primeira multiplicação de pães e peixes, chega uma hora que Jesus, alguns discípulos, melhor dizendo, procuram Jesus e dizem assim: mestre, despede a multidão, manda o povo embora, está caindo a tarde e esse povo está com fome.
Aparentemente parece que os discípulos estão preocupados com a multidão, mas os discípulos não estavam muito preocupados não, eles estavam querendo se livrar deles. Manda embora, manda embora. Mas Jesus pegou na curva os seus discípulos naquele dia. O que ele falou? Dai vocês mesmos de comer. Eles estão com fome? É isso que está preocupando vocês? Ofereçam comida para eles. Aí o outro disse, mas Senhor, nem se nós comprássemos agora uma produção toda de pães de uma padaria ou de todas as padarias da região, nós não conseguiríamos alimentar essa multidão. E o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Você conhece a história, o Senhor Jesus pediu que trouxesse a ele esses 5 pães e 2 peixes, ele partiu, ele deu graças, repartiu, o povo foi colocado em grupos e todos comeram. 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobram 12 cestos. Agora é a segunda vez que eles estão tendo uma experiência parecida. Jesus também prega para uma multidão, e mais uma vez, eles estão dizendo, Senhor, é melhor o povo ir embora, para eles passando pelas vilas, pelos comércios e comprar alguma coisa. E de novo Jesus falou o que para eles? Dai de comer. Eu acho que por eles já terem passado pela primeira experiência, eles deveriam dizer, já vi essa cena antes. Eu já vi esse milagre antes, então eu não vou questionar o mestre, eu vou dizer, Senhor, está aqui, ó. Mas de novo eles falaram, mas Senhor, como é que nós vamos alimentar toda essa multidão? Aí de novo Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? Ele falou assim, nós temos 7. E mais alguns peixes, tragam 7 pães aqui, e alimentou toda aquela multidão. Se você estivesse lá e participasse da primeira multiplicação, você falaria de novo para o Senhor, mas como, Senhor, nós vamos alimentar essa multidão? Ou você se lembraria do primeiro milagre? Nós às vezes somos assim. Você conhece a história, você já viu o milagre, mas diante de uma nova situação você diz, Senhor, como é que nós vamos alimentar essa multidão? E às vezes o Senhor pacientemente diz, como eu já fiz antes. Aliás, como eu sempre faço. Porque eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E o capítulo 8 continua. Ele vai alertar os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Os fariseus antes pedem um sinal. Nós vemos então agora acontecendo um milagre, que algumas pessoas têm dificuldade até para entender esse milagre, parece que Jesus curou o cego em 2 etapas. Eu já vi gente até falar ousadamente que falhou o poder de Jesus. Então ele curou o cego, aí perguntou se o cego estava enxergando direito, ele falou, olha, eu vejo os homens como árvores. Bom, árvore é árvore, homem é homem. Então tem gente que diz assim, o poder de Jesus não estava muito bom, a bateria dele estava fraca, então ele curou o homem parcialmente. Mas não é isso não, irmãos. Então Jesus queria dar uma lição aqui, não só para o cego, mas para nós e para os discípulos também. Ele mais uma vez opera um milagre na vida daquele homem, agora ele enxerga todos claramente. E aí nós vamos chegando para o texto que já foi lido nessa noite. Conhecemos aqui a confissão de Pedro, porque Jesus aproveita o momento para perguntar o que é que o povo anda dizendo a meu respeito. E eles falam, eles pensam que o Senhor é João Batista, porque João Batista já tinha sido decapitado. Eles pensam que o Senhor é Elias, ou algum dos profetas. E aí Jesus diz, mas para vocês, quem sou eu? E Pedro toma a dianteira e fala em nome dos discípulos, tu és o Cristo. Aqui no caso, ele até é um pouquinho mais sintético do que encontramos em Mateus, porque lá diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós vemos que Jesus, no verso 30, ele adverte os seus discípulos para não falarem para ninguém a respeito da sua identidade. O Evangelho de Marcos traz para nós uma coisa curiosa. Em muitos momentos, após ele fazer um milagre, ele curar alguém, ele proibia a pessoa de contar o milagre. Não conta para ninguém que fui eu. E teve muitos que não conseguiram, né? Como eu vou me calar diante de uma obra tão bendita que Deus operou em mim? Mas aí, irmãos, Pedro que tira 10 aqui nesse episódio. Momento seguinte, Jesus pela primeira vez, ele vai fazer isso mais 2 vezes nesse evangelho, ele começa a preparar os seus discípulos, dizendo assim no versículo 31 do capítulo 8. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Jesus então falou assim, sem enigmas, falou de uma forma clara e contundente. E diz o texto que Pedro, chamando Jesus à parte, olha só a ousadia de Pedro, mestre, vem cá um pouquinho.
Vamos conversar aqui no cantinho? Acho que o senhor não está batendo bem das ideias, não. Eu posso aproveitar um momento aqui para dar um conselho para o senhor? Eu vou chamar o senhor aqui no canto. Mestre, o senhor não vai morrer. O senhor não pode morrer. Que conversa é essa, Jesus? Que o senhor tem que ir para a cruz, que o senhor vai padecer. Talvez aqui valha, em defesa de Pedro, uma questão. Para os judeus daquela época, eles não pensavam que o Messias viria para sofrer. Eles pensavam que o Messias talvez entraria em Jerusalém montado num cavalo branco e dizendo que ele veio libertar os judeus do jugo romano, mas ele não veio fazer isso. Ele veio nos libertar do império das trevas. Ele disse que o seu reino não era deste mundo. Então, ele censura, e aí nós temos aquela palavra que é tão forte, né? E ele então agora chama Pedro e diz: arreda Satanás. E tem gente que também fala aqui uma baita heresia dizendo que Pedro estava possesso de demônio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Pedro já era de Jesus. Ele precisou depois de uma renovação, voltar ao primeiro amor, de consagrar sua vida ao Senhor. Mas aqui, Pedro deu lugar ao diabo. Por isso que lá, nas cartas paulinas, Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu não cogito das coisas de Deus. Quando eu não descanso nas promessas de Deus. Pedro não poderia ter falado aquilo. Ele deveria dizer assim: se ele disse que é necessário que o Filho do Homem padeça todas as coisas, que ele seja entregue na mão das autoridades, que ele seja morto e crucificado, e que no terceiro dia ele ressuscitará, eu vou crer nessa palavra, e eu não vou questioná-lo. Mas às vezes a gente questiona. E fazendo um paralelo com a cura do cego, sabe o que a gente pode aplicar aqui na vida, principalmente de Pedro, mas de todos os apóstolos? É que quando Jesus perguntou para eles quem eu sou, eles falaram uma verdade, não falaram? Tu és o Cristo. Mas eles não estavam vendo tudo ainda. Eles estavam enxergando os homens como quem anda vendo árvores. Eles não sabiam tudo de Jesus ainda, sabiam? Vocês acham que Pedro sabia tudo de Jesus? Mas ele fez uma linda afirmação. Então, o Senhor Jesus agora vai adverti-los, censurando Pedro e os apóstolos, porque eles precisam entender claramente quem é Jesus. E Jesus, que fala do seu sofrimento, agora diz: então vocês vão entender agora o que significa ser meu discípulo. E ele aproveita a situação, convoca a multidão e traz os discípulos sempre juntos. Mas percebam, o verso 34 diz que ele convocou a multidão. Muita gente está ao redor de Jesus, multidões seguiam Jesus. E ele traz uma mensagem desafiadora. Ele apresenta o custo do discipulado, o preço que um homem e uma mulher paga para ser discípulo de Jesus. E essa palavra, ela é desafiadora para todos nós nessa noite, que estamos trabalhando mais uma vez aqui na igreja sobre o discipulado, sobre ser discípulo e fazer discípulo. Nós já repetimos, a igreja repetiu, melhor dizendo, e eu vou ler mais uma vez. Se alguém quer vir após mim, 3 coisas: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu corro um sério risco nessa noite de alegorizar esse versículo, mas que Deus me ajude a não fazer isso. Eu precisarei ser o mais literal possível com relação a esse versículo. Se você tentar romantizar esse versículo, veja bem, pastor, esse negar a si mesmo é num sentido figurado, é num sentido simbólico. Tomar a cruz, pastor, não é tomar uma cruz, é seguir, assim, é num sentido figurado. Não é. É literal. E foi literal, primeiramente, para aqueles destinatários. Então, quando Jesus falou para aquela multidão, olhou para os seus discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não estava falando no sentido figurado. Ele estava falando para todo mundo entender, como nessa noite Deus também está falando comigo e com você. Então vamos começar. A primeira coisa, o primeiro custo, o investimento no discipulado que Jesus requer dos seus é autonegação. Negue-se a si mesmo. O que é isso? Como que você responde aí no seu coração?
A ideia é que não é a sua vontade que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus. A ideia é que Ele é Senhor soberano e absoluto sobre a sua vida por completo. E não só em algumas áreas ou em alguns momentos da sua vida. Se você entende que você passou pelo novo nascimento, que você é um homem transformado, uma mulher transformada, convertida pelo Senhor Jesus, o preço que o Senhor exige para quem o segue é: negue-se a si mesmo. Viva tão somente de acordo com a minha palavra, as suas vontades. Parece até um pouco de exagero da minha parte, mas o Senhor Jesus vai deixar claro isso para nós daqui a pouco em outros textos. O Senhor Jesus não requer menos do que isso, do que você falar assim: eu me rendo totalmente a Ti, Senhor, e eu me nego em relação ao meu eu. Ou seja, é que se fizéssemos aqui aquele desenho antigo que aparecia muitas vezes em algumas revistas, alguns livros. Se você pensar que no seu coração tem um trono, e se você olhar para o seu coração agora e olhar para esse trono e descobrir que no trono lá tem você sentado lá, o seu eu, esse lugar não te pertence. Eu dividi com Jesus, Ele está sentando 50% no trono e eu sento 50%. Esse lugar não te pertence. Você precisa sair daí. Você precisa sair da sala do controle. Você precisa tirar as rédeas das suas mãos. Você precisa, assim como nós, principalmente os homens que estão aqui, que gostam de segurar o controle remoto da televisão para dominar a sala, não é isso? Não é assim? Parece que o controle remoto tem que ficar na mão do homem. É o homem que muda o canal, é o homem que liga e que desliga. Você tem que entregar o controle remoto da sua vida para Deus. Isso é negar a si mesmo. Isso é dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a Tua. Não os meus projetos, mas o Teu. Não os meus sonhos, mas o Teu sonho. Não o meu caminho, mas o Teu caminho. Eu sei que essa é uma pergunta muito pessoal, e ela é feita em primeiro lugar à minha própria pessoa. Você já entregou tudo para o Senhor? Você pode dizer nessa noite assim, como um velho cântico dizia: de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Você já se negou? Ou você ainda está esperneando, gritando, dizendo que tem direito, e que você vai reivindicá-los, e que você ordena, e que você faz e acontece? Querido, querida, nós somos pó. Pó. Recolha-se aquela verdade de que nós precisamos nos render aos seus pés totalmente. Tudo que você usa, tudo que você diz ser teu, está no seu nome, você pagou, você comprou, você sabe, não é teu, é dele. Veio tudo do Pai das luzes, toda boa dádiva vem do céu. Deus nos empresta as coisas para que com elas nós o glorifiquemos, para que nós socorramos os necessitados. Mas se tiver alguma coisa no seu coração ocupando o lugar de Deus, isso tem que sair daí. Negar a si mesmo é dar marretadas nos ídolos do nosso coração. Tem ídolos muitas vezes sendo erguidos dentro de nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É fácil fazer isso, irmãos? É fácil se autonegar? Se anular. Nós que gostamos tanto de reivindicar os nossos direitos. Mas Deus está falando assim: se renda, se entregue. Nós temos dificuldade de fazer isso. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Mas essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Negue-se a si mesmo. Não tem outra alternativa. Não tem uma outra opção. Não tem uma coisa um pouquinho mais leve, pastor? Não tem um cursinho aí antes deste? Não, esse é o custo do discipulado. Se alguém quer vir após mim, negue-se. Você teria coragem nessa noite de, como se fosse algo simbólico, de falar assim: Senhor, aqui está meu celular, aqui está a minha carteira, aqui está a chave do meu carro, aqui está a minha família, aqui está o meu emprego, aqui está a minha casa, aqui está a minha saúde, eu entrego tudo para o Senhor. Eu me rendo.
para ser um discípulo teu. Vindo para cá, não lembro se foi hoje pela manhã ou agora à tarde, a Rosângela compartilhou comigo um casal querido nosso que pregou ano passado aqui, o reverendo Henrique Machado. Ele serviu a Deus em Moçambique, agora ele está no Vietnã. E ele disse, na verdade foi a Gisele, a esposa do pastor, contou para a Rosângela: nós estamos tendo que aprender tudo de novo. Tudo de novo. Porque o que eles se prepararam para Moçambique, na África, não serve para o Vietnã. Idioma, cultura. Aí você imagina assim, se você for analisar humanamente, você fala assim, é louco. Que pai, que mãe que leva 3 crianças pequenas para o Vietnã? Não tem amor aos filhos. É louco. Não, não é louco não, é discípulo. Meu irmão, minha irmã, eu falo isso com temor e tremor, porque eu também tenho filhos, eu e a Rosângela. Mas e se o seu filho falar para você assim: pai, eu estou indo para a obra, eu vou ser missionário, o que você vai fazer? Vamos conversar, né, meu filho? Espera aí, meu filho, e a faculdade? E a carreira brilhante que eu idealizei para você? E a carreira que eu fiz? Eu planejei sua vida, meu filho. No meu planejamento você não é missionário. No meu planejamento você é qualquer outra coisa, menos missionário. Não, missionário não. Pensa em qualquer outra coisa. Trabalha na igreja. Mas quem esteve ontem lá no trabalho da mocidade ouviu. Nós precisamos orar mais para despertamentos vocacionais na nossa igreja. Para senão a gente fica só com a estatística. A gente só vai dizer assim, e com todo respeito, porque ele está aqui hoje conosco depois de 6 meses participando desse culto, o nosso querido irmão Armando. Qual é o missionário da igreja do Jardim Verônia? Armando Tolentino Filho. Ele ficou 15 anos lá. Ele voltou, ele está aqui, mas qual é o próximo? Qual é a próxima? Nós vamos ficar a vida inteira contando a história do Armando? Só tem o Armando nessa igreja? Ah, nós temos filhos aqui que se tornaram pastores, louvado seja Deus. Nós vamos lembrar do pastor Nelsinho Taibo. Mas não tem mais nenhum discípulo aqui que vai ser pastor? Secou a fonte? Negue-se a si mesmo. Às vezes o Senhor está te chamando e você está fingindo que não está entendendo. O preço é alto. Isso é negar a si mesmo, é se render totalmente à vontade dEle, seja ela qual for. Às vezes a vontade de Deus é te levar para uma carreira brilhante, e você glorificar a Deus e ser um instrumento, ser sal e luz naquela empresa, naquele negócio, naquele empreendimento. Mas às vezes o Senhor vai te levar para uma condição de humildade, como ontem nós ouvimos, porque tem aí uma mentira das trevas que permeia o mundo ocidental, que as pessoas querem ter paz e segurança. E em nome de paz e segurança, eu não me comprometo com mais nada. O meu negócio é ser paz e um dinheirinho na conta para viver bem nessa terra. Mas e se o plano de Deus for para você ser pobre? Viver com um orçamento bem apertado, mas estar no centro da vontade de Deus. Qual opção você vai fazer? O conforto? Não é pecado ter conforto, irmãos. Vocês certamente estão entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite. Não é pecado ter vida próspera. Nós não pregamos teologia da prosperidade aqui, mas também não pregamos teologia da miserabilidade. Mas às vezes o Senhor vai exigir de nós renúncia, entrega. Você já deu tudo para Ele? Mas tem uma segunda coisa. Qual é o segundo curso do discipulado? Tome a sua cruz. Que cruz é essa? E aí tem cada história, né? Tem gente que faz até piada, né? Ah, pastor, tem uma cruz lá em casa. Eu já estou carregando a minha cruz, pastor. Não é essa cruz aí que você está pensando não, viu? Pode riscar do mapa. A ideia aqui, naquele tempo, quando Jesus disse isso para os seus discípulos, ele só tinha uma maneira de pensar. É aquela tora de cima da cruz. Já assistiram o filme? Que Jesus carregou na Via Cruz lá? A tora de cima. E ele leva ela para um determinado lugar, porque a outra parte da cruz já está lá. Ele vai ser pendurado, vai ser pregado e vai ser colocado no alto. Era assim que Roma fazia com os piores criminosos daquela época. Expunha a pessoa a um vexame, a uma vergonha.
Quando alguém decidia seguir Jesus, ele já estava sabendo que ele estava assinando a sua sentença de morte. Eu vou para a cruz, se necessário for. E nós? Ah não, pastor, eu mandei fazer um colarzinho aqui bonitinho, folhado a ouro. Eu já estou carregando a minha cruz. Não, pastor, eu comprei uma camiseta e mandei fazer um slogan de uma cruz. Essa é a minha cruz, estou carregando a cruz. Isso aí não é nada disso, viu, gente? Cruz na Bíblia é dor, é sofrimento, é entrega, é esvaziamento. O discípulo de Jesus tem que sofrer. Aí você fala, pronto, está indo contra o que o mundo diz. Paz e conforto. Nós não somos masoquistas, não somos. Mas de verdade, irmãos, nós precisamos nos preparar para o que já está acontecendo no mundo. Não é a realidade no Brasil, mas é em algum lugar do mundo. Já pedi até outro dia aqui, compartilhando com outro irmão, um vídeo forte. Falei, não vamos colocar no grupo da igreja, porque é muito forte. Está confortável aí? Ninguém está você não vai ser ameaçado de morte se você sair daqui, porque você veio na igreja hoje, mas não é a realidade de muitos lugares. Há irmãos queridos nossos, há mães com crianças de peito, sendo martirizadas porque professam o nome de Jesus. Tomar a cruz é pagar o preço. Tomar a cruz é dizer, Senhor, se necessário for, eu morro por Ti. Eu sofro por causa do Teu Evangelho. Discípulo é este. O discípulo, como um bom soldado de Cristo, ele não foge do inimigo. Ele enfrenta o adversário. Já imaginou? Você faz parte de um exército. A hora que o inimigo lá aparece, você larga tudo, larga a metralhadora, larga o capacete e sai correndo. Ai, mamãe, mamãe, mamãe. Que raio de soldado que você é? Você tem que estar preparado, preparada. Se necessário for, irmãos, não tem outra palavra. Pode ser que você diga, pastor, é muito pesado. Pastor, eu não sabia que era assim. É, por isso que lá em João capítulo 6, os discípulos foram embora. A multidão abandonou, aquela multidão que gostava de andar atrás de Jesus, porque Jesus enchia a barriga deles, né? Multiplicava pães, a multidão foi diminuindo, o negócio está ficando feio aqui, hein, gente? O mestre resolveu agora apertar o cerco. O mestre está falando um discurso, mas não é mais aquelas palavras, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O mestre agora está falando de negar, o mestre está falando de tomar a cruz. E o negócio está ficando feio. Vamos embora? Eu não sei se eu estou pronto para pagar esse preço, não. Nem todos são discípulos de Jesus. Nem todos serão. Só Ele conhece quem são verdadeiramente os seus discípulos. É forte o que eu vou dizer agora, mas é verdade. Nem todo mundo que está na igreja é discípulo de Jesus. Tem gente que não é discípulo de Jesus. Pensa que é, mas ainda não se entregou totalmente. Não está disposto a pagar o preço. E muito menos segui-lo estrada fora. Quer que eu aperte um pouquinho mais o cerco? Vá comigo agora no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Olha só o que o Senhor Jesus está falando, e Lucas registrou isso para discipular Teófilo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, verso 25. Eu quero que vocês acompanhem a leitura. Observem a palavra do Senhor nesse texto, complementando o que nós estamos falando. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ver? Acompanhe. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não fui eu quem falou isso, e nem foi João Calvino, foi Jesus. Ele disse, para ser discípulo dele, tem que renunciar.
Ele não está mandando você deixar de cuidar da sua família, não é isso. Embora em alguns casos, principalmente aqueles que ele separa de uma maneira especial, alguns familiares deixam tudo mesmo, família, conforto, para atender a ordem do Senhor. Mas se você amar mais a sua família do que Jesus, você não está sendo digno de ser chamado discípulo. Se você amar mais a sua carreira do que Jesus, você não está sendo digno ou digna de ser chamado discípulo. Se você amar mais as coisas desse presente século do que o Senhor Jesus e não tiver a ponto de entregar tudo, é por isso que o diálogo de Jesus com o jovem rico foi difícil. O jovem rico chegou com a pergunta certa: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? A pergunta de 1 milhão. Não é verdade? Olha que pergunta. Já imaginou? Aí Jesus falou: olha, conhece os mandamentos? Todos, desde a minha mocidade. Porque Jesus só citou os mandamentos horizontais: não matarás, honra teu pai e tua mãe. Ele não cita os mandamentos verticais. Aí ele se gabou: não, desde a minha mocidade eu observo todos esses. Mas falou: então está fácil, só te falta uma coisa, uma coisinha, só uma. Vende tudo que você tem, distribui entre os pobres e depois volta. E pegou no ponto fraco dele. O que ele fez? É para já, Senhor. Para quem que eu tenho que entregar aí? Vamos lá, vou transferir tudo agora. Ele saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. O Deus dele era o dinheiro, a riqueza. Não é pecado você ter uma vida próspera materialmente, mas se isso estiver ocupando o lugar de Deus no seu coração, é pecado de verdade. Querem ver outra coisa? Vamos pular para o versículo 33. Esse eu quero que todo mundo leia comigo. Versículo 33 aí de Lucas 14. Vamos lá? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não sou eu que estou falando, é Jesus, o nosso mestre. Ele está dizendo qual é o tipo de pessoa que tem que andar do lado dele. Quem é que deve merecer o título de discípulo? Quem nega a si mesmo, quem toma a sua cruz e sabe que essa cruz significa dor e sofrimento. Ele tinha falado para os seus discípulos lá no texto de Marcos 8, que ele iria sofrer, que ele iria padecer. Pedro até achou que ele estava louco, foi chamar a atenção de Jesus. Irmãos, ainda que nós não vamos sofrer agora, talvez, pode acontecer daqui 1 hora, mas agora, nesse momento, eu não estou correndo nenhum risco de pregar o evangelho aqui de portas abertas. Pode ser que chegue um dia em que eu não possa pregar assim, do jeito que eu estou pregando agora. Pode ser que algum dia alguém diga: pastor, o senhor está sob ameaça de morte, estão atrás do senhor, o senhor é o pastor da igreja. Pastor, eu estou sendo perseguido na minha família. E já tem gente que já experimentou isso aqui. Eu já experimentei isso. Porque Jesus não mente para os seus discípulos. O que foi que ele falou para os apóstolos? Não pense que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vou dividir membros da família por causa do meu nome. E sabe o que a Bíblia diz sobre os últimos dias, lá no final da volta de Jesus? Que vai ter pai que vai entregar o filho para as autoridades. Está aqui, está escondido aqui no quarto, ó. É crente, pode levar. A minha mulher também é crente, pode prender. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Ah, pastor, mas acho que até lá eu já morri, ainda bem, eu vou morrer antes, graças a Deus. Vou estar só esperando a ressurreição do corpo. Você não deveria pensar assim. Você deveria falar: eu quero ser discípulo hoje, agora. E só para a gente caminhar já para o término, vamos voltar lá em Marcos, melhor dizendo. Eu fiquei muito focado no capítulo 8, verso 34, 35, porque a intenção era essa mesma. Mas o texto é muito forte. Ele continua. E ele vai chegar agora e diz no verso 35: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Então, no reino, o que vale é perder primeiro para ganhar depois. Mas qual é a regra do mundo? Sempre ganhar, jamais perder. Quem sabe de vez em quando empatar, mas perder, eu só sei ganhar. Quando eu entro até numa bobeira, num joguinho de dama,
eu não sei perder. Conhece gente assim? Você conhece gente assim? Aquele espírito aguerrido pode ser até uma virtude, mas se ele não for bem calibrado, tem gente que não sabe perder. Tem gente que se perde a cabeça. Se perder, pode ser uma bobeira, uma brincadeira. Mas se você entender o que é ser discípulo, você primeiro tem que perder. Perder o quê? A sua vida. Ela não é sua. Para você ganhar um tesouro maior. Há um personagem na palavra de Deus que nós conhecemos muito bem, que ele vivenciou isso, não por mérito dele. Ele só fez isso porque a maravilhosa graça o alcançou e converteu ele de uma forma maravilhosa, que é o apóstolo Paulo. Ele entendeu no sentido mais exato da palavra o que é esse negócio de tem que perder primeiro para depois ganhar. Só quero avançar um pouquinho, daí eu vou voltar com esse texto aqui. Olha só o que diz o verso 36, vamos ler todos juntos? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aos jovens que estavam ontem lá na conferência teológica do PREM. O pastor Allen Porto disse o quê? Que tem muitos jovens que a meta da vida dele é chegar aos 25 anos com R$1 milhão na conta. É o sonho do jovem. E depois ter uma boa família, casar e poder viajar muito. É isso que ele quer. Esse é o plano de Deus para os nossos jovens? Que você chegue aos 25 anos com R$1 milhão na sua conta bancária? Não é pecado você ter uma carreira brilhante. Não é pecado você ser um bom estudante que gosta de fazer cursos e mais cursos. Mas é para quem que você está fazendo isso? Não adianta você ter sucesso em todas as áreas da sua vida, mas ser um fracasso no Evangelho. Assim como a gente tem falado lá na classe de casais, e isso serve para os demais casais que não estão ainda lá na classe de casais, nenhum sucesso na sua vida custará ou valerá a pena o fracasso da sua família. Se você é o melhor funcionário da sua empresa, mas você é o pior marido da face da terra, reveja a sua vida. Se você é a melhor funcionária da empresa, mas é a pior esposa que está dentro de casa, reveja a sua vida. Porque não adianta você estar bem na foto lá fora, se você não está bem na foto dentro da sua própria casa. Não adianta você ganhar tudo, não sabe mais do que fazer, é muito dinheiro, pastor, é de Deus, eu não sei o que eu vou fazer. E aqui eu quero fazer um comentário que é perigoso, mas vocês viram a leitura que o presbítero Valdir fez de Lucas 18? Como é que o fariseu estava orando mesmo? Senhor, graças te dou, porque eu não sou como nenhum desses homens roubadores. Eu jejuo, eu dou o dízimo. Tem gente que acha que, eu dou o dízimo, está tudo certo. Aí tem gente, está vendo, pastor? Então é por isso que eu não dou o dízimo, porque o negócio não é dar o dízimo. Não é isso, gente. Não mistura as coisas, tá? Não mistura as coisas. Mas você não pode fazer barganha com Deus, ou achar que, isso é forte, eu reconheço, dízimo não é uma maneira de você lavar o seu dinheiro sujo. Dízimo não é uma maneira de você lavar o seu dinheiro sujo. Consagre o Senhor o seu dízimo. Mas honre ao Senhor com a profissão que Ele te deu. Você é discípulo. Não adianta você ganhar tudo e perder a sua vida. É que a gente não está vendo isso acontecer ainda, então a gente fala, vou morrer? Mas não é hoje, né, pastor? Eu acho que eu não vou morrer hoje, não. Estou tão bem aqui. Bom, gente, eu já disse isso para vocês. Se o Senhor só fechar o oxigênio, não precisa fazer mais nada. Não precisa nem mandar infarto fulminante, nem AVC, e nem estourar nenhum vaso na sua cabeça, nada. É só Ele fechar o oxigênio. Acabou. Nós somos tão bambambam assim, não é verdade? Pronto, você morre sem ar. Está gostoso aí? Está respirando? Dá uma puxada no ar aí. Não paga nada. Ainda bem, né? Porque estão querendo cobrar até isso daqui a pouco, né? O imposto do oxigênio. É dom de Deus. Fôlego de vida. Mas você corre atrás de coisas, conforme diz o pregador de Eclesiastes, que são efêmeras e passageiras, é correr atrás do vento. Vamos agora, para terminar a mensagem, ver o que Paulo fez em relação a perder para ganhar. Semana passada a gente já leu esse texto aqui, mas a gente vai ler de novo. Um deles que eu vou ler agora. Filipenses primeiro. Aqui fica de uma forma um pouco mais clara o que é negar a si mesmo, o que é tomar a cruz, o que é seguir Jesus.
O apóstolo Paulo teve aquele encontro maravilhoso lá na estrada de Damasco. E ele foi aprendendo, dia a dia, o que era ser um discípulo. E quando chegamos na carta aos Filipenses, ele está preso em Roma por causa do testemunho do Evangelho. E ele chega e fala assim a partir do versículo 7 do capítulo 3 de Filipenses: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É isso que significa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Ele considerou tudo como perda, porque ele encontrou uma pérola de grande valor: Jesus. Não está mais no nosso inário, já esteve no inário evangélico, nos salmos e hinos. Um velho hino que diz: tudo entregarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A letra é um pouco diferente do que eu cantei, mas a ideia é essa. A gente pode cantar esse hino? Nós temos condição de cantar esse hino? Se daqui a 1 hora a gente vai estar brigando por causa das coisas dessa terra, porque você sabe defender os seus direitos, mas se você diz que entregou, entregou. Confia, descansa. E para fechar, Gálatas capítulo 2. Aqui está a prova do que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Foi lido aqui na noite do reencontro dos acampantes. Gálatas capítulo 2. A última frase do versículo 19. E depois vamos entrar no versículo 20. Todos juntos, vamos fazer essa leitura. Aqui você tem mais uma explicação. O que é que significa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus estrada fora? Vamos lá? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mais uma vez, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, eu neguei a mim mesmo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, levando a minha cruz, eu sigo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual é o custo do discipulado? É tudo. Deus é exigente, né? Mas Senhor, eu já te dei tanta coisa. Por que o Senhor quer tudo? Porque é tudo ou nada, meu filho. Eu te quero 100%. Eu te quero 100%. Porque eu dei a minha vida em resgate da sua. Eu sou o teu dono, o teu Senhor, o teu mestre. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Prepare-se, se necessário for, para sofrer por causa do meu nome. E siga-me. Não se preocupe, porque eu não vou te desamparar. Eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Mas o que eu quero de você agora é total rendição. Nenhuma reserva. Derrame-se na minha presença e confie em mim. Eu sou contigo.